Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a árvore geradora mínima, também conhecida como AGM, né, ou MST, que vem do inglês do Minimum Spanning Tree. Então, o que seria essa árvore geradora mínima? Então, no contexto de grafos, uma árvore geradora mínima é simplesmente um caminho que conecta todos os meus vértices do meu grafo sem formar um ciclo. O que seria isso? Então, imagine o seguinte grafo aqui. Ó. Então, nós temos um grafo aqui, vamos colocar vários vértices, né, para ficar bem legal. E aí, nós temos vários vértices aqui, né? Vou colocar um aqui no centro para piorar muito a situação. E olha o que acontece nesse grafo. Nós temos um grafo que nós temos um monte de arestas conectando vários vértices, né? Então nós temos vértices que estão conectados mais de uma vez por uma aresta. E imagina que eu queira construir um caminho que interliga todos esses vértices, passando só uma vez por cada vértice, ok? Então eu não quero repetir vértice, eu não quero formar ciclo. O que seria um ciclo? Vou dar um exemplo bem simples. Imagina aqui, ó. Então nós temos esse grafo, esse vértice aqui, ele está conectando nesse, mas esse outro vértice aqui ele está voltando aqui, ó. Então eu digo que isso aqui é um ciclo. Ok? Então nós não queremos isso na nossa árvore geradora mínima. Nós queremos um caminho que passe por todos os vértices uma única vez por cada vértice. Né? Então cada vértice vai ser conectado uma única vez sem formar o ciclo. Então a árvore geradora mínima seria esse caminho aqui. Ó. Vamos tentar formar aqui um caminho que passe por todos uma única vez. Então vamos começar aqui. Vamos conectar esse nesse. Por exemplo, esse nesse. Esse nesse. Esse aqui eu posso conectar aqui. Eu não posso voltar, mas eu posso ir para cá. Então e para cá, como que eu poderia? Eu poderia pegar aqui, poderia pegar aqui, poderia pegar por cima, né? Então, tem várias posições. Então, aqui, ó. Então, em amarelo aqui, nós temos o nosso caminho que conecta todos os vértices, passando uma vez em cada vértice, sem formar o que a gente chama de ciclo, né? Então, eu posso dizer que uma árvore geradora mínima é um subgrafo em que eu tenho todos os vértices do meu grafo original, mas eu não tenho todas as arestas. Eu tenho simplesmente arestas que permitem que eu conecte todos os vértices. Então vamos imaginar o seguinte: nesse caso aqui nós temos quantos vértices? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, seis vértices, perdão, seis nós, seis vértices. Quantas arestas eu tenho ao todo? Então nesse grafo ao todo eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 arestas. Quantas arestas eu vou ter na minha árvore geradora mínima? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Ok, mas eu poderia ter outra árvore geradora mínima? Poderia, eu poderia trocar, como eu disse anteriormente, eu poderia trocar uma das arestas por outra, né? Então, por exemplo, essa aqui de cima, eu poderia usar essa daqui para substituir essa outra aqui de baixo, ó. Em vez de eu passar por aqui, ó, eu tô passando por cima. Mesmo assim, deixa eu só reconstruir a minha aresta aqui, né? Ok? Eu estou passando por todos os vértices e não estou formando ciclos, ok? Mesmo assim, não estou formando ciclos. E mesmo assim, eu tenho uma outra árvore geradora mínima. Quantas arestas eu tenho nessa árvore geradora mínima? Vamos contar: um, dois, três, quatro, cinco. Cinco também. Por quê? Por que mesmo mudando a minha árvore geradora mínima, eu continuei com a mesma quantidade de arestas? Porque a quantidade de arestas numa árvore geradora mínima vai ser igual a V menos uma. Por quê? Porque todo par de arestas vai ser conectado por uma aresta, né? Então, se eu tenho dois vértices, todo par de vértices vai ser conectado por uma aresta. Se eu tenho dois vértices, eu vou ter uma aresta conectando os dois. Se eu tenho três vértices, eu tenho duas arestas para conectar eles. Quatro, eu vou ter três arestas para conectar eles. 5, vou ter 4 arestas. É sempre V menos uma aresta. Então, isso aqui é a minha árvore geradora mínima. Ok? Bom, na próxima aula eu vou explicar alguns dos algoritmos. A gente fez manualmente que como que nós podemos encontrar uma árvore geradora mínima. É um pouco mais complicado, né? A gente fez manualmente, mas para calcular isso eu vou precisava depender de um monte de coisa, né? Eu preciso analisar a estrutura do meu grafo, né? E analisar se eu estou formando ou não um ciclo. Para a gente conseguir entender isso, nós vamos estudar alguns dos algoritmos que podem ser utilizados para isso. Um deles é o algoritmo de Kruskal, né? O algoritmo de Kruskal, ele vai levar em consideração o peso das nossas arestas, né? Nesse caso que a gente não tem peso, né? A gente tem arestas. Quando a gente não coloca peso, a gente pode imaginar que essas arestas aqui têm peso 1. Mas imagina que em um outro caso nós temos diferentes pesos para essas arestas, né? Então, como que nós podemos encontrar isso? E o algoritmo de Kruskal, ele vai levar em consideração
a formação do menor caminho, do caminho de menor peso, né? Então, quanto menor o peso da minha aresta, mais importante ele vai ser para estabelecer a minha árvore geradora mínima. Então, nós vamos fazer isso na próxima aula, vamos ver o chamado algoritmo de Kruskal.